2019 passou, mas tem leituras que ficam guardadas para sempre. Então, hoje é o dia de nós vermos quais foram as melhores e piores leituras de 2019. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros de Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos ver quais foram as melhores. Na verdade, vamos começar com as piores. Então, quais foram as piores e melhores leituras cristãs de 2019? Obviamente, eu gosto de fazer sempre um aviso seguinte. Pode ser que se mais pra frente eu fosse fazer uma lista desses melhores e piores, a ordem deles estaria invertida, um estaria melhor do que o outro, numa posição melhor, mas basicamente esses livros estariam sim sempre na lista de 2019. Tanto aqueles que foram bem ruins, como aqueles que foram inesquecíveis. Vamos começar com notícia ruim para nós acabarmos esse vídeo de forma positiva. Então vamos lá, piores livros de 2019, eu separei apenas 3 livros que na minha opinião foram as minhas piores leituras cristãs de 2019. Muito bem, o primeiro livro que eu coloquei aqui não é que ele é ruim de se ler, mas teve partes muito ruins de se ler desse livro. É um livro que ele é muito inconstante. É um livro obrigatório, em algum momento da sua vida cristã você deverá ler esse livro. Entretanto, na minha opinião, é um livro que, por possuir vários autores diferentes, ele oscila muito entre coisas muito boas e coisas muito ruins. Coisas que, para mim, realmente não fizeram nenhum sentido, inclusive, para colocar esse livro como um clássico cristão ou essa seleção como um clássico cristão. E eu estou falando desse livrinho aqui, ó, Pais Apostólicos. Nós temos aqui Clemente, Inácio, Policarpo, Didaquê e o Pastor de Hermas. Bem, tem algumas coisas muito interessantes nesse livro aqui, coisas que eu gostei bastante, algumas cartas que eu gostei bastante. Uma das coisas que eu gostei desse livro é que, em sua maioria, aqui os autores têm uma preocupação muito grande com a união da igreja e com o respeito da autoridade do bispo daquela época, né? Os pastores da época têm sobre a igreja. Então, em várias cartas aqui, você vai ver o conselho para que a igreja se submeta à direção ali do bispo, submeta-se à direção do seu pastor. Obviamente, não há nenhuma direção aqui dos autores para que você se submeta ao pastor quando ele estiver errado, ou que você submeta-se a ele por causa da cobertura espiritual, esse tipo de coisa. Não existia, graças a Deus, nessa época, esse tipo de heresia. Mas era um respeito pelo pastor, era um respeito pela direção da igreja, pelo líder da igreja. Então, tem coisa muito interessante aqui. Mas eu tenho que colocar que tem uma ou duas cartas, na verdade umas 2 ou 3 cartas aqui, que são bem ruins e que, ao meu ver, não faz nenhum sentido assim. São cartas difíceis de se ler de tão ruim que são. Para mim, a pior de todas, o Pastor de Hermas. Eu sei que é um clássico, eu sei que esse livro foi cotado inclusive para fazer parte do cânon, mas que coisa esdrúxula, que coisa ruim de se ler, sabe? Eu não sei, é misticismo demais, era muito místico a coisa aqui. Então, não gostei nem um pouco do Pastor de Hermas e teve mais uma que também me decepcionou. Com certeza a melhor para mim foi a de Policarpo. Você vê o martírio de Policarpo, realmente é algo inspirador. Você vê homens que estão dispostos a entregar a sua vida por amor a Cristo, mas tem coisinha ruim aqui sim. Isso sem contar que, como é uma linguagem muito antiga, também existe essa dificuldade. Por isso que ele apareceu aqui nas piores leituras. Não que tudo seja ruim e não que você não deva ler esse livro. Repito, em algum momento da sua vida cristã você deve ler esse livro, ok? Entretanto, vá preparado para não ser uma leitura tão agradável quanto você espera, ok? Vamos lá, vamos para o próximo. Muito bem, o próximo, se você acompanha aqui o canal, você já sabe que ele estaria nessa lista de piores de 2019. E eu estou falando desse livro aqui, Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Eu fiz a resenha completa desse livro para um quadro que eu lancei no ano passado. A minha meta é ler um livro por ano desse quadro que se chama Os Piores Livros Cristãos de Todos os Tempos, ok? Mas
Nesse vídeo que eu falei desse livro, eu falei que ele me impressionou. Ele me impressionou no sentido da literatura, da escrita. A escrita é fluida. Eu pensei que ele era muito pior. Eu pensei que ele era daquele tipo de pastor que não sabe escrever e se mete a escrever, né? Não, mas ele escrever ele sabe. Ele sabe contar a história de modo que você fique interessado na história que ele está contando. Ele sabe colocar a linguagem fluida. O problema desse livro é, com certeza, as suas doutrinas. Ele pega experiências espirituais, pessoais e transforma em doutrina. E esse é o grande perigo desse livro. É de você olhar para a experiência que ele teve, ou que ele conta que teve. Eu não quero entrar no mérito se ele teve mesmo ou se não teve, mas ele vai utilizar essa experiência que ele teve como forma de discipular as pessoas, do tipo, olha, você tem que fazer isso porque é assim que o Espírito Santo age, você tem que fazer isso porque é assim que o Espírito Santo vai gostar e assim por diante. E aí, não tem problema nenhum se ele fizesse isso embasado nas Escrituras, mas ele não faz, ele faz na experiência pessoal. Eu recebi diversas críticas por colocar esse livro como um dos piores livros cristãos. Na verdade, quem votou foi vocês e depois vocês criticaram porque eu falei que era um livro ruim. Mas, entretanto, o problema maior e que as pessoas não entenderam quando eu fiz a resenha desse livro é que eu não falei mal em si da experiência do autor, e eu nem vou entrar nesse mérito, ainda que eu discorde de muita experiência que ele teve, mas o problema maior é justamente esse. É o fato dele transformar uma experiência que não está descrita na Bíblia, uma experiência que ele teve, e ele quer transformar isso em cânon, ele quer transformar isso em escritura, ou seja, ele quer definir os padrões do Espírito Santo, não pelas escrituras, mas pela experiência pessoal. E é por isso que esse livro está, sim, nos piores livros de 2019. Tem muita coisa estranha aqui que você não deveria aceitar. Tem muita coisa estranha aqui que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Por que não tem nada a ver? Quem sou eu para julgar? Vai ter uma porrada de gente falando isso, né? Quem sou eu para julgar as experiências de Ben-Hinn e tal? Não, eu sou qualquer um que deve julgar pelas Escrituras. Você deveria julgar pelas Escrituras. E eu julgo pelas Escrituras. E como ele descreve diversas experiências aqui que não tem nenhuma base escriturística, então não tem como passar a mão. Então, esse é o segundo livro dos piores lidos em 2019. Para finalizar, outro livro decepcionante de 2019, um livro que tem um prefácio de um cara que eu gosto, pelo menos que eu li um livro dele e gostei, e de um autor que muita gente gosta, mas que esse livrinho aqui não funcionou mesmo. E eu estou falando desse livro aqui, ó, Siga-me, do David Platt. Olha só, eu sei que esse autor tem outros livros e tem pessoas, inclusive, que leram esse livro comigo lá no Clube do Livro, né, na leitura compartilhada do Livros e Teologia, e falou, olha, não acredito que ele escreveu isso, porque outros livros dele são muito bons, mas esse livro aqui, ele tem uma série de problemas. Primeiro problema é que ele é muito repetitivo. Extremamente repetitivo. Os argumentos que ele utiliza nos capítulos vão se repetindo e ele não vai aprofundando. Porque se há uma repetição, mas há um aprofundamento do argumento, tudo bem, mas não é o caso. Há só a repetição do argumento simples e puro. E aí o livro começa a ficar chato pra caramba. E o livro ficou chato pra caramba, meu bem. Tá cheio de marcações aqui, tanto boas como ruins. Isso não quer dizer que não tenha nada de bom aqui, tem coisas boas aqui dentro, mas tem esse primeiro problema. É um livro chato, repetitivo, que vai se repetindo. A partir do terceiro, quarto capítulo, você já sabe que ele vai repetir aquele argumento naquele capítulo também. Então fica extremamente chato. Outra coisa desse livro é a questão daquele conceito de você ser um super crente. E aqui ele bate de frente ali com o Michael Horton, do Simplesmente Crente. Por quê? Porque na visão dele, para você ser um discípulo de verdade, você tem que ser um super crente, você tem que fazer algo assim, literalmente grandioso. E aí você esquece que você pode ser um crente fiel ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor, que honra o nome do Senhor no seu dia a dia. Você fica preocupado em fazer grandes feitos para o Senhor e esquece que muitas vezes fazer grandes feitos é até mais fácil do que você viver o dia a dia para a glória de Deus. Então, tem conceitos aqui dentro que, ao meu ver, são equivocados. São conceitos que querem, talvez, até exaltar o seu próprio nome para que o seu nome seja exaltado
na pregação do evangelho, ou alguma coisa nesse sentido. Deixa eu dar um exemplo para ver se eu consigo explicar melhor. Então, não basta você evangelizar as pessoas que trabalham com você, não basta você ser um bom marido, você ser um marido que respeita a sua esposa, que ama a sua esposa, que seja um marido conforme as escrituras dizem que você deve ser. Não basta você ser um cristão ético, um cristão que adora ao Senhor no seu lar, na igreja e assim por diante. Não, isso não basta. Para você ser um verdadeiro discípulo, você tem que fazer uma coisa grandiosa, como, sei lá, ser missionário na China ou qualquer coisa nesse sentido. E aí nós temos problema. Por quê? Porque você vai estar sempre com a sensação de que você não é crente ao fazer as coisas do dia a dia, e ao mesmo tempo você vai achar que o fato de você ter feito uma coisa muito grande para Deus te transforma em um bom cristão, mesmo que você tenha uma vida toda lascada, eticamente dizendo, ou nenhum parâmetro escriturístico para viver. Então, tudo isso faz com que esse livro seja realmente ruim. Então, tudo isso faz com que esse livro seja um dos livros escolhidos como os piores livros de 2019, ok? Como eu disse, eu não estou falando que não existe coisa boa aqui dentro, eu só estou falando que existe pouca coisa boa aqui dentro para muita coisa que não deveria estar aqui dentro, ok? Então, esses foram os 3 piores livros lidos em 2019 de literatura cristã. Mas agora nós vamos para os melhores de 2019 e tem coisa muito boa, muito boa. Daqueles que dá vontade de ler de novo em 2020. Muito bem, eu separei 5 livros para trazer para você aqui das minhas melhores leituras de 2019. Mas, como sempre, eu faço uma menção honrosa e sempre escolho um livro que não entrou nesses 5 melhores, mas que merece ser citado nesse vídeo. E o livro é esse daqui, ó, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler e Frank Turek, da editora Vida. Que livro fantástico, que livro bom de se ler. É um livro de apologética cristã e como é bom esse livro, como ele vai te conduzindo pela mão em cada um dos argumentos dos ateístas ou dos evolucionistas, e ele vai conduzindo você pela mão e ao mesmo tempo ele vai desmoronando cada um desses argumentos apresentados pelos evolucionistas ou pelos ateístas. É muito bom. Se você quer começar a aprender apologética cristã, eu indico esse livro aqui para você começar. Foi o livro que eu comecei, eu li ele ano passado. Até então não tinha lido nenhum livro de apologética realmente. Um ou outro trazia um argumento, eu já li sobre o problema do mal e tal. Mas esse livro aqui, ele faz um panorama. Ele não só fala sobre um problema, ele vai falar sobre todas as acusações contra o cristianismo, contra a questão de nós acreditarmos de haver um criador do mundo e assim por diante. Muito bom. Comece por esse aqui que você vai estar bem acompanhado aí ou bem iniciado na sua apologética. Muito bem, mas agora vamos para os 5 melhores de 2020 e vamos começar com o 5º lugar. O 5º lugar vai para esse livro aqui, ó. Você é Aquilo que Ama, do James K. A. Smith, editora Vida Nova. Que livro fantástico, livro sensacional, hein? Vou falar isso de todos os livros, não tem problema. Vou utilizar os mesmos adjetivos. Esse é um livro que vai falar o seguinte: você e eu, nós primeiro amamos uma coisa e depois nós argumentamos o porquê que amamos. Então, traduzindo, ao contrário de você pensar antes de amar uma coisa, normalmente o nosso coração faz exatamente o contrário. Ele começa a amar uma coisa e depois o seu cérebro começa a criar razões do porquê o seu coração está amando. E aqui ele vai falar dessa questão de nós calibrarmos o nosso coração para amar a Cristo, de nós destronarmos os ídolos do nosso coração e voltarmos o nosso coração para Cristo. E como você pode fazer isso? Através da calibração do seu coração, um conceito que ele trouxe nesse livro que eu achei fantástico. Ele faz uma defesa de rituais e da importância de rituais para que você calibre o seu coração na direção certa, ou seja, a questão de você ir à igreja, de você adorar a Deus, de você manter um ritual diário de oração, de leitura da palavra. Isso tudo vai calibrando o seu coração para que você coloque ele na direção de Deus e comece a amar a Deus cada vez mais. É realmente muito bom.
É um pouco filosófico, não é uma leitura tão fácil. Quando eu digo tão fácil, não estou dizendo que eu dou conta de ler algo difícil e talvez você não é isso. Estou dizendo que é uma leitura que vai exigir de você um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação, mas é uma leitura fantástica e eu gostei tanto desse livro que comprei outros livros desse mesmo autor, que saiu pela editora Vida Nova. Ele está com uma trilogia e o primeiro, se não me engano, é Imaginando o Reino, que está nas minhas metas de leituras do ano de 2020. Então, olha, vale muito a pena. Eu lembro de quando estava lendo esse livro, eu queria falar para todo mundo os conceitos desse livro. Eu estava realmente quase assim na fase da jaula, mas não do calvinismo, e sim do você é aquilo que ama. Eu queria contar para todo mundo os conceitos que ele colocou nesse livro e que eu achei extremamente interessantes e relevantes para a nossa vida cristã. E é por isso que ele está na 5ª posição aqui dos melhores livros de 2020. Minha 4ª melhor leitura do ano de 2019 é um livrinho fininho da editora Fiel, mas um livro que me trouxe paz e um livro que me libertou de muito misticismo. E por isso ele está aqui na 4ª posição. Estou falando do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Encontrei o Heber Campos Jr. em uma conferência que ele esteve aqui em Goiânia e agradeci a ele, falei que esse livro realmente me libertou de muita ansiedade e de muito misticismo. E é isso que esse livro faz. Ele vai te ensinar que a vontade de Deus não é mística e nem oculta, a vontade de Deus está revelada nas Escrituras e que através das Escrituras você pode saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E mais, você não tem apenas uma única opção para cumprir a vontade de Deus. Tipo, olha, se eu decidir ser advogado, essa era a vontade de Deus, mas se eu decidir ser, sei lá, veterinário, então eu saí da vontade de Deus. Isso não tem base bíblica, não existe base bíblica para isso. Então, esse livro vai trazer uma paz no seu coração na tomada de decisão. Ele fala que Deus te deu um cérebro para você pensar e para você também tomar decisões racionais, de analisar e tomar a decisão racionalmente. É um livro fantástico. Se você tem dificuldade de tomar decisões ou se você é muito místico nessa questão de descobrir qual é a vontade de Deus, como se nós tivéssemos uma espécie de bola de cristal e aí de vez em quando nós vamos ali descobrir qual é a vontade de Deus nas minhas tomadas de decisões, então esse é um livro que você precisa ler, ok? Ele vai trazer tranquilidade, paz no seu coração para que você decida sobre a sua vida, sobre as suas coisas, baseado na palavra de Deus, mas tenha tranquilidade para saber que você não precisa de um oráculo de Delfos para descobrir a vontade de Deus para a sua vida. É um livro fantástico. Eu comprei um outro livro do Kev DeYoung chamado Faça Alguma Coisa. Por causa desse livro, esse livro aqui do Dr. Heber Campos, ele cita muito esse livro do Kev DeYoung e então eu quero descobrir um pouco mais, porque depois desse livro do Dr. Heber Campos, eu realmente fiquei muito em paz com as minhas decisões e sabendo que se eu quiser saber qual é a vontade de Deus para minha vida, basta eu pegar a minha palavra e começar a ler que Deus vai se revelar nela, ok? Não é fazendo cartomancia, não é abrindo a Bíblia, será que Deus tem para mim hoje? Não é isso, mas é de você aprender da palavra de Deus e isso é o que Deus quer para a sua vida. Então, por isso e por muitas outras coisas que esse livro está na 4ª posição dos melhores livros de 2020. De 2020 não, né, Rafael? De 2019. Muito bem! Se você pensou que não ia ter Timothy Keller nos melhores de 2019, você pensou muito errado, porque é óbvio que nós teremos Timothy Keller nas melhores leituras de 2019. E começamos por esse daqui, em terceiro lugar, Oração, Experimentando Intimidade com Deus. Mais um livro sensacional do Timothy Keller, mais um livro que você deve ler. Leia Timothy Keller, pessoal, faça isso, faça um favor para você mesmo. Que livro bom! Que livro que ensina sobre oração de maneira bíblica, cristocêntrica. É fantástico. Eu fiz o vídeo desse livro, eu acho que tem resenha aí, vou deixar nos cards ou lá embaixo. Então, quer saber mais um pouco a respeito desse livro? Veja o vídeo. Não dá para falar muita coisa aqui, porque realmente é um livro para você se deleitar na oração, para você ver a oração de outra maneira, não como uma luta sua para fazer Deus fazer alguma coisa. Deus não quer fazer alguma coisa e aí você ora bastante, quem sabe Deus muda de ideia, nada disso.
É um livro bíblico, cristocêntrico, que vai te levar a orar e se deleitar na oração. Porque você vai ficar mais em paz para orar, mas ao mesmo tempo seguro que o Senhor já conhece as suas petições. É, sinceramente, um livro muito, muito bom. Como Timothy Keller parece que conhece, ou pelo menos sabe escrever sobre todos os assuntos cristãos, né? Eu ainda não peguei um livro ruim dele. Que livro bom! Por isso que ele está no terceiro lugar. Veja lá o vídeo, ok? Veja o vídeo onde eu explico por que esse livro está em terceiro lugar aqui no ano de 2019. Minha segunda melhor leitura de livro cristão de 2019 é um livro que eu peguei mais para criticar do que para elogiar. Eu peguei esse livro porque o autor dele é youtuber, né? E um youtuber muito famoso. E eu pensei, cara, esse pessoal é youtuber e eles não sabem que ser youtuber é uma coisa e escrever é outra coisa. Muita gente me pergunta, inclusive isso, né, se eu tenho vontade de escrever, e eu tenho muita vontade de escrever um livro, mas eu sei que fazer um vídeo a respeito do livro dos outros é uma coisa e escrever um livro é totalmente diferente. Então eu peguei esse livro e falei, tá aproveitando da fama, né, no youtuber, para vender livro também, né? Então eu quero ler esse livro porque eu não boto fé não. Como foi gostoso quebrar a cara. Como foi gostoso, nesse caso aqui, está totalmente enganado. Eu estou falando do Iago Martins, estou falando dessa série Grande Comissão. Você não precisa de um chamado missionário da editora Concílio, tem vídeo aqui no canal. Mas como foi bom quebrar a cara e descobrir que o Iago Martins é muito bom para escrever. Eu devorei esse livro porque eu não estava acreditando. Sabe quando você vai num livro e não estava dando nada para ele? E aí quando você começa a ler, você não consegue largar e você quer ler mais e você fala, meu Deus, tem tanta coisa aqui que eu não sabia, tanta coisa aqui que está desmistificando essa questão de ser um missionário, de como eu posso ser um missionário. Olha, é um estudo exegético da Grande Comissão, ali, né, 3 ou 4 versículos, se não me engano, o livro inteiro é a exposição desses 3 ou 4 versículos, mas de uma forma brilhante. Muito, muito bom. A escrita do Iago é daquelas que você não quer largar, ok? Então, fica aqui minha dica, leia esse livro, nem que seja para criticar. Se não gosta do Iago Martins, então faça como eu. Eu já gostava do Iago, eu não tinha problema com ele como youtuber, nada disso não e tal. Eu só achava que ele era bom youtuber, mas nem por isso vai ser um bom escritor. Como eu quebrei a cara. Então, faça como eu, quebre a cara com o Iago Martins. Você não precisa de um chamado missionário. Que livro fantástico. Livro muito, muito bom. A Renata tinha me falado que era um livro bom e eu não acreditei nela. Eu ainda peguei esse livro falando, sei, vamos lá, vamos ver o que esse rapaz tem a nos ensinar. E ele tem muito a ensinar. Muito bem, vamos então para o primeiro lugar? Muito bem, pessoal. Chegamos ao primeiro lugar. E você já sabe, né? Com certeza o primeiro lugar está reservado para Timothy Keller. Mais um livro do Timothy Keller que eu li em 2019. E estou falando desse livraço aqui, ó. Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller, editora Vida Nova. Com certeza minha melhor leitura de 2019. Ela foi tão boa que quando eu quero presentear alguém, eu presenteio com esse livro. É sensacional. Que livro bom! Cara, que livro bom, cheio de anotação, que estudo legal de se fazer a respeito da pregação. Timothy Keller, ele é sempre conciso, porque olha só, é um livro relativamente fino, se você considerar a questão dos livros sobre pregação, mas ele vai no âmago, ele é cristocêntrico e a todo momento ele te ensina a ser cristocêntrico. É interessante os exemplos que ele dá, e aí ele coloca exemplos, olha, de uma pregação, de uma passagem, por exemplo, sei lá, Jonas ou Davi. E ele fala, olha, como as pessoas normalmente pregam essa passagem, como nós deveríamos pregar para ser cristocêntrico. Ele faz ali o esboço dessa pregação cristocêntrica. É muito bom. Olha, leia Timothy Keller, leia Pregação, minha melhor leitura de 2019, assim, com certeza. Aqui dos outros, eu sempre estava em dúvida, será que eu coloco esse ou aquele outro nas posições que eu escolhi aqui, né? Mas esse aqui não teve erro. Esse com certeza foi a minha melhor leitura de 2020. Leia esse livro, faça um favor a você mesmo também, ok? Muito bem, pessoal, olha só.
Nem falei sobre sorteio e nem vou falar nesse domingo, vou falar no próximo vídeo da semana, tá bom? Esse vídeo vai ficar simplesmente para nós nos deleitarmos nessas maravilhosas leituras. Deixe o seu joinha se você gostou, coloque lá embaixo se você concordou ou não concorda, quais foram as suas melhores e piores leituras de 2020. Deixe lá embaixo, vamos bater um papo sobre isso. Por isso não vai ter sorteio, eu quero bater papo lá no comentário a respeito das melhores e piores leituras de vocês também, ok? Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.